Olá, eu sou a Daisy. Eu sou a Marina. Nós somos do Tecendo Essência. Nossa missão aqui no Tecendo Essência é auxiliar as mulheres no despertar da essência feminina. E hoje a gente vai te auxiliar nesse despertar, trazendo um sincretismo mais uma vez. Só que dessa vez nós vamos fazer o sincretismo das deusas gregas com as orixás. Por que eu digo desta vez? Porque semana passada a gente fez o sincretismo das 7 mestras ascensionadas, dos 7 raios cósmicos divinos, com as 7 deusas gregas. Então eu tô com a colinha aqui porque é difícil lembrar certinho na ordem, mas semana passada nós correlacionamos, né, Ártemis com Lady Sirius, Atena com Palas Atena, Hestia com Mestra Nada, Perséfone foi correlacionada com Pórtia, do raio violeta, Deméter com Ísis, do raio branco, Hera com Sochi, do raio amarelo, e Afrodite com Mestra Rovena, do raio rosa. Essa semana nós resolvemos falar das orixás. São expressões arquetípicas, assim como as deusas gregas. Então, por isso que a gente faz a associação. Sim, esse vai ser um especial. E por que trazer os orixás, né? Dentro da nossa cultura, da nossa energia de Brasil, de povo brasileiro, a energia dos orixás é muito forte, né? Tá presente em tudo, mesmo para quem não faz parte, né, não conhece a cultura ou não segue a religião, porque aqui a gente não vai falar exatamente de religião, gente. A gente está falando sobre o arquétipo, a energia central, tá? Mesmo quem não segue a religião, tem o contato com os orixás pela nossa cultura brasileira. Muitas músicas traz essa cultura, e obras literárias. Se você for ver Jorge Amado, principalmente na região ali da Bahia, traz muita referência também aos orixás e à própria cultura, tanto do candomblé quanto da Umbanda, tá? Então, o nosso povo, assim, tá ligado, não tem como a gente ir na praia e não lembrar de Iemanjá. No ano novo a gente se veste de branco e vai pra praia por causa da nossa cultura que tá ligada à própria energia ali da época dos escravos que iam adorar Iemanjá no mar, né? Então tudo isso faz parte do nosso povo brasileiro. Então quando a gente pensa em energia, o que acontece? A energia dos orixás, isso a gente pensando agora no macro, tá? Ela é ligada com a energia da nossa cultura popular e do nosso povo. Então, é como se o Brasil fosse protegido pelos seus orixás, entendeu? A energia macro, não estou dizendo que é uma questão só de religião. É claro que a gente respeita muito quem estuda os orixás e cultua os orixás pela religião, tá? Nós não tem a sua fé, a sua fé, nós não estamos aqui para falar da parte religiosa. Isso é feito por quem trabalha com isso. Nós trabalhamos com o feminino, tá? Sim. Nosso foco é trazer o arquétipo em si. É o entendimento do arquétipo do orixá, né? Da orixá, no caso, né? Que a gente vai falar só das orixás femininas, né? Com a sintonia das 7 deusas. Também lembrando que, até para quem estuda, igual os raios tinham os raios missionários, o raio de que a pessoa nasce e tudo mais. A gente explicou que não adianta estudar o raio pela deusa em si, entendeu? Às vezes nós temos uma deusa pessoal. Nem estudar os orixás. E os raios são, exatamente. E os raios, o seu raio principal não quer dizer que é a mesma deusa principal. E o orixá acontece a mesma coisa. Você pode ter um orixá de cabeça, se você faz parte tanto do candomblé, umbanda, quimbanda, você deve saber qual que é o seu orixá. Se você não sabe, às vezes você gosta de um e sente uma energia muito boa por um, mas não significa que é a mesma deusa que tá ali quando você faz o seu estudo do feminino e entende qual que é a sua deusa principal. Por quê? Porque, gente, é uma aproximação. A gente fez aqui realmente uma licença poética, vamos dizer assim, né? Do estudo,
Porque é claro que tem muito a ver, faz parte desse todo energético. Só que como eu sempre falo, as deusas, ela é um pedaço. Imagina um bolo inteiro. Nós somos o todo, né? Com nossa energia feminina, com a nossa energia masculina, com o nosso ser integral, pessoal, macro, o ser essência. Nós temos um todo. Dentro desse todo que nós somos, temos um pedacinho que é a nossa energia feminina, que é onde, para a mulher, a energia feminina, ela vem primeiro, ela expressa primeiramente, tá? E atrás dela vem a energia masculina, porque é o nosso ânimos, né? Que fica lá no nosso inconsciente. O nosso trabalho aqui do Essência, nesse despertar da essência feminina, é dar um mergulho diretamente na energia feminina, é nesse pedacinho desse bolo. Nós não falamos de toda a espiritualidade. Só que, então, quando você estuda toda a sua espiritualidade, você pode saber qual que é seu raio, qual que é o seu orixá de cabeça, qual que é a sua energia principal. E quando você estuda o feminino, você vai entender qual que é a sua energia principal. A deusa principal e as outras que trabalham com ela. Que a gente fala também de deusa pessoal, né? Tem um teste para isso, mas no final a gente fala do teste. Comenta melhor do teste. Agora, qual é a importância de fazer esse sincretismo que nós estamos falando, tá? Porque você tem um autoconhecimento maior. Você vai poder fazer esse link de um com o outro. Vamos dizer assim, vamos dizer que você tem a deusa Ártemis como a sua principal deusa dentro do seu teste. Você tem uma Ártemis muito forte. Só que dentro dos orixás, você é filha de Oxum. Tá? Vamos dizer assim, nós vamos falar de Oxum, não vai ser hoje, mas vai ter... Você é filha de Oxum, tá? E aí você descobre que o raio que te rege é o raio branco, tá? Olha só que loucura, não bateu nada, entendeu? Mas você vai descobrir que dentro das características de Ártemis, às vezes a Ártemis, ela traz às vezes a sua segunda é a Afrodite, tá? E a Ártemis e a Afrodite conversam bem, você trabalha bem as duas junto. Então, uma ajuda a característica para a outra. Olha aí o Oxum te ajudando no seu feminino, trazendo características. Já entregou quem é Oxum aqui no eu não tive como não pensar em Oxum. Mas ok, não, até lá esquece. Aí depois a gente vai, aí depois o raio branco, pode ser seu raio, que você traz ali a tua energia como esse todo, que te dá esse norte, né? E você usa as 3 características, você vê que faz parte da sua personalidade, porque nós somos múltiplos. E entender essas facetas, essas multiplicidades nossas é importante. Com certeza. É importante, a gente sempre ressalta, temos todas as deusas, as 7 deusas. É claro que a gente vai ter uma que a gente expressa com mais facilidade, que é aquela que a gente chama de nossa deusa pessoal ou a nossa deusa principal. E geralmente a gente tem 2 outras que também são fortes, né? E geralmente tem ali 3 que são mais fracas, geralmente uma bem mais fraca, né? Isso é normal, mas a gente expressa todas. Quando essa deusa mais fraca, ela não tem expressão, quando você faz o teste de deusa pessoal e dá 0, ou número negativo, né? -1, -2, -3, isso quer dizer que você está expressando muito pouco de uma parte do seu feminino. Você não está olhando para algo seu que é importante. Todas as 7 deusas são importantes e a gente deve saber, ou se não saber, permitir que todas se expressem. Às vezes não é o momento da deusa se expressar, né? Porém, é preciso que a gente permita que ela se expresse quando chegar o momento, né? E para isso a gente precisa de autoconhecimento, estudo, e a gente está sempre trazendo vídeos aqui no Tecendo Essência. Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui, se inscreve no YouTube, @Tecendo Essência. Se você prefere Instagram, vai lá, siga, né, o Tecendo Essência. Tem um sininho lá no Instagram que dá para você acionar se você quer receber notificação quando a gente estiver ao vivo ou quando a gente publicar um vídeo, né? Quem estiver no Facebook também tem como curtir a página.
Enfim, é importante, se você quer se conhecer, se você quer desvendar aí o seu feminino, um autoconhecimento voltado para a mulher, acho que vale a pena seguir o Tecendo Essência. Sim. E se você gosta, compartilha com outras mulheres também, que a gente agradece. Muito, muito mesmo. Então, e essa semana vamos dar esse passeio pelas orixás, né? E pelas deusas, fazer essa conexão aqui maravilhosa, tá? Bem, vamos começar. Como é que vai ser esse estudo? Primeiro, para quem não conhece, os orixás, eles vêm, né, o culto aos orixás, eles vêm da África, tá? Quando veio para o Brasil, ele veio com os escravos e ele se misturou à nossa cultura. E hoje, vamos dizer assim, dando um salto assim, nós temos algumas linhas diferentes. Então, tem algumas orixás que a gente vai falar aqui, que dependendo da linha, para quem estuda, né, quem tem essa parte religiosa, pode falar assim, nossa, mas tá estranho, isso aqui eu conheço de outra forma. Por quê? Porque dependendo da linha, é diferente. Vou dizer, candomblé é uma coisa, o candomblé é muito mais ligado à linha África mesmo, né, mais raiz, vamos dizer assim, né. E você tem a Umbanda, que a Umbanda tem uma miscigenação mais também com o indígena nosso. Então, muda um pouco algum peso dos orixás, então a gente vai pelo nosso estudo, tá? Mas não vai muito pela linha de cada um, tá? A gente não é pra gente nenhuma é melhor ou pior, todas elas estão nessa mesma Se você essência. discorda também, você pode comentar e falar, né? Deixar a sua sabe. opinião. A gente está aberta, né? A gente fez esse estudo, né, com a melhor das intenções, mas nós estamos abertas sempre a ouvir, a conversar e de repente trazer mais informações. Se você tem também uma sugestão de sincretismo que a gente possa fazer, por favor, coloque nos comentários. Traga sugestão. Então, só para a gente entender um pouco dessa raiz, tá bom? Então, às vezes a gente vai falar um pouco das óticas diferentes também, dessa conexão, ok? E como nós vamos dividir a semana, nós vamos dividir como a gente divide o estudo das deusas, entre deusas virgens, né? As deusas virgens são aquelas voltadas para nós mesmos, para o nosso interno, para si mesmo, a mulher em si mesmo, né? As deusas vulneráveis, que é a mulher em relação com o outro, nós, né? Eu e o outro, como eu me conecto ao outro, né? E a deusa alquímica, que na verdade tem tanto, ela é a liga, né? Ela transita entre a virgem e a vulnerável, ok? Então, para cada dia nós vamos trazer um estudo e hoje nós vamos falar de duas deusas, tá? Que estão na categoria virgem, que a gente começa com elas, tá? Que é conhecido tanto como a Ártemis quanto a Atena, no nosso estudo das 7 deusas gregas, falando sobre o feminino, tá? Então, nós temos o arquétipo Ártemis e nós temos o arquétipo Atena para a mulher, tá? E nós vamos pegar um pouquinho da Ártemis, né? A energia de Ártemis, aliás, para quem não sabe, nós temos mais de 1 hora de vídeo falando sobre cada uma dessas deusas gregas dentro da nossa visão dos arquétipos, um vídeo para cada uma. Então aqui a gente vai passar bem rapidinho pelo ponto principal. Se você se interessa, dá uma olhadinha, tem playlist no YouTube, tá bem explicativo. A Ártemis tem alguns pontos que são muito fortes para a mulher, né? A Ártemis tem uma energia ativa muito grande, tá? Ela tem foco, ela tem uma impulsividade, ela traz essa energia impulsiva, essa energia de ação. A Ártemis é a arqueira, ela é a caçadora e a irmã que protege a todas, né? Então, dentro desse arquétipo para a mulher, nós fizemos uma sincronia com uma deusa que é muito conhecida para quem gosta dos orixás, né? Ela traz a qualidade para a mulher também, Ártemis, de independência e autonomia, né? Que é bastante importante, bastante característico para quem se identifica com essas duas características. Provavelmente tem uma Ártemis se expressando bem aí, né? E essas características a gente encontra na orixá Iansã também. A gente já começa com a Rainha das Tempestades, gente.
Yansan, senhora da tempestade, né? Ela é forte, tanto é que tem músicas belíssimas. Aliás, tem músicas maravilhosas. Maria Bethânia canta muitas músicas que vieram de pontos, né? De várias, e tem de Yansan também. Então, por favor, vejam que é lindas músicas, tá? E Yansan, até o grito dela é Eparreia Yansan, né? Ela tem uma força, ela é a senhora dos trovões e das tempestades. E é muito interessante que a Yansan, ela tem uma característica muito forte ela foi tanto esposa de Ogum e de Xangô, tá? Esses dois orixás que ela foi esposa, o Ogum, ele representa, vamos dizer assim, a lei, né? Ele é a força da lei. E junto com Yansan, eles são muito parecidos. Yansan é uma orixá guerreira, tá? E eles dois trabalham essa linha da lei, né? Só que Yansan se encanta com o Xangô. E Xangô deve ter mel, porque, nossa, quanta orixá casa com Xangô, gente. Vou ser sincera, Xangô tem mel. Nunca vi. Então, ela foi lá para Xangô, né? Casou com Xangô, deixou Ogum e foi para Xangô. E Xangô é o senhor das pedreiras, das montanhas, e ele trabalha a justiça, tá? Ele traz muito força da justiça, da verdade e da justiça, ok? Então, por que a gente está falando das qualidades principais desses orixás? Porque isso é importante para a gente entender a raiz do arquétipo, porque o mito tem tudo a ver com o que ele quer expressar no nosso inconsciente e trazer a energia para fora, porque é importante a gente entender esse mito para o nosso inconsciente, que energia que ela está colocando. Quando a gente fala, sou filha de Yansan, ou quando você fala, Eparreia Yansan, o que você está querendo expressar? O que vem isso? Por que trovão, né? Por que essa força? Porque a gente está trabalhando aqui uma força muito voltada à verdade e à justiça, sim. Mas é a ação na verdade, né? Quando o Yansan vem, ela vem com os ventos. Ela é senhora da tempestade, ela traz vento, limpa tudo. Ela tem uma força ativa, tá? Para quem estuda mais a fundo os orixás, existem duas linhas dos orixás, vamos dizer assim, maiores, tá? Existe uma linha que é chamada uma linha mais essencial e uma linha mais, vamos dizer assim, ativa. Tem os nomes certos, gente, a nossa ideia aqui não é trabalhar a cultura, é só para entender o todo, ok? Então, tem um grupo que é como se eles vão lá e fazem, entendeu? É uma linha que expressa mais o fazer. Tem outra linha que faz também, só que ela é interna. Ela traz uma transformação mais interna, mais essencial do que externa, entendeu? Então, são duas energias bases que precisam existir em si, entendeu? Que fazem parte desse equilíbrio do mundo dos orixás, do mundo supremo dos orixás, ok? E Yansan, ela tem essa característica mais externa, mais de realização. Por isso esse vento que vem. Quando ela une a energia com Xangô, o que ela está trazendo? Ela está trazendo toda essa lei, toda essa força que ela já tinha lá, desde que ela estava lá com Ogum, que ela traz na essência dela, esse vento que vem limpando, quase que um furacão, gente. Esses raios que vêm com esses trovões, ela vem e limpa com a verdade e a justiça de Xangô. Então é um casamento bem legal, entendeu? Que é ali onde nada fica de pé que não tenha a força da verdade. Então a gente pode dizer que ela faz parte de uma linha de orixás que trabalha a justiça, né? Cada orixá tem um porquê existir no mundo, né? E trabalha com uma linguagem do mundo. Yansan, ela vem, na verdade, o nome dela é Oiá, tá? Ela começa como Oiá, ela é muito mais conhecida, vamos dizer assim, lá na África, ela vem de Oiá, né? Começa com Oiá. Só que o que acontece com Yansan? E Oiá era aquela que ela não podia ter filhos, né? Então ela pede lá para
pro Orixá Supremo, ela vai atrás, né? Para pedir o que ela precisava fazer para ter filhos. Aí ela faz o que tem que fazer. Tem uma história toda triste, não foi fácil a gravidez dela. Os filhos dela ela pede, ela tem 9 filhos que na verdade viram eguns. E eguns são energias mais pesadas, são espíritos que têm uma energia mais pesada. Ela não tem filhos orixás, né? E o que acontece? Ela trabalha muito com essa limpeza, por causa disso, dentro da ideia dela, né? Quando depois que ela fica grávida, que ela tem esses 9 filhos, né? Esses eguns, que são eguns, né? E aí ela adquire a força dela e ela vai virar senhora dos eguns também, tá? E ali ela é conhecida ali como a senhora dos filhos, aí ela vem como Yansan. É como se ela estivesse trazendo uma força a mais dela. De olhar, ela passa, vamos dizer assim, Yansan. Essa força superior, porque agora ela é a mãe também, né? Ela conseguiu gerar e ali ela, por ser também rainha dos eguns, ela é a senhora que conduz as almas, tá? Porque ela consegue ter essa força. Fazendo um parêntese, percebe como nesse parêntese pequenininho, Yansan parece Perséfone? Também. Perséfone é condutora de almas também, né? Quando a Marina falou da Yansan com Xangô, que fala de justiça, né? Justiça a gente sabe que nas deusas é uma energia muito ligada a Atena, né? Mas o sincretismo é isso, né? A gente opta, né, por alguma expressão para compreender e olhando todas, né, que a gente acaba escolhendo quais aspectos a gente vai associar para compreender por que representa, né? E por que Yansan foi a principal para Ártemis? Porque dentro de todas essas características que nós colocamos aqui, a principal de Yansan é essa impulsividade. O instinto, esse instinto. Filhos de Yansan são verdadeiros furacões, às vezes, né? Quando quer uma coisa vai... São decididas, diretas, líderes objetivas. Então, e muita característica das Ártemis, as mulheres que têm uma regência forte de Ártemis. Então, dá sim para fazer essa conexão. Como a principal característica, nós trouxemos a principal. Mas é claro que se a gente vê esses detalhes, realmente dá para conectar às outras, né? Sim. Bem, vamos para Atena, então? Então vamos para Atena. E eu quero já avisar que vai ter um detalhezinho que às vezes a gente vai passar de uma para outra e vai ter alguns detalhes. Mas com o tempo a gente vai falando desses detalhezinhos para que essa sincronia aí dá. Atena, nós temos a senhora, vamos dizer assim, da sabedoria, né? A senhora da justiça, mas uma justiça do saber. Ela tem um olhar mais além para tudo. Ela é a general, né? Até normalmente, quando a gente fala das deusas, entre aspas, guerreiras, né? Porque a gente fala sempre aqui, não tem deusa guerreira daquela que vai na frente no fronte da batalha, gente. Porque isso não é característica do feminino, isso é característica do masculino. Quem é guerreira é Ares, é Marte, né? Que é a base da estrutura masculina. As deusas de ação, elas são as caçadoras, porque a caçadora, ela alimenta, ela vai atrás do alimento, ela tem um foco para caça. Mas ela, igual a Ártemis, a arma dela é arco e flecha, não é o combate corpo a corpo, né? A Atena, ela vem como senhora da guerra, vamos dizer assim, né? Como a da justiça, mas ela traz a força da general. Ela é aquela estrategista. Ela não vai direto no front, ela que vai colocar ali, eu vejo ela mexendo nas peças de xadrez, sabe? Ela que vai falar assim, olha, você faz isso, você faz aquilo, pega esse soldado, põe nessa frente de batalha, a gente ganha a guerra, entendeu? Ela é aquela que consegue olhar mais além. E quem vai pegar na espada e vai lá na luta direta corpo a corpo é
Marte é Áries, é o masculino, a energia masculina e não a energia feminina. Por isso que a gente fala de dar, entre aspas, a guerreira, mas não é a guerreira em si, entendeu? É a estrategista, né? Ela tem esse olhar além, né? Então, dentro dessa energia feminina, Atena, né, a gente traz uma orixá que ela é um pouquinho, não tão conhecida, tá? Dentro dos estudos da Umbanda de Saraceni, tá? Que é uma filosofia da Umbanda, tá? Ela é colocada como Egunitá, tá? Até vou colar aqui um pouquinho, gente. Ela pode ser conhecida como Oroiná Egunitá. Tem 2 nomes para ela, tá? Lembra que eu falei que elas podem, assim, se coincidir? Dentro de uma outra Umbanda, até no Candomblé, se eu não me engano, ela não é conhecida como esse orixá em si. Ela tem uma associação com a própria Yansan, tá? Então, algumas linhas falam de Egunitá como uma qualidade de Yansan, tá? Mas quando a gente faz um estudo pensando na Umbanda de Saraceni, né, que é foi um dos mestres, trouxe toda uma Umbanda espiritualista, principalmente muito seguido aqui no Brasil, ele coloca a Egunitá como uma energia, como uma orixá separada. E Egunitá, ela traz uma característica diferente da Yansan, que lembra que eu falei que tem um grupo que é mais essência e outro que é mais ativo? A Egunitá, ela é mais essência. Ela traz, ela se fecha para conseguir fazer com que aconteça. E eu vou até falar um pouco sobre a qualidade dela, porque ela tem a qualidade do fogo, um fogo sagrado. Só que esse fogo é o fogo da justiça e o fogo da verdade, é o fogo que destrói. Eu acho muito interessante, porque a Egunitá também, também tem a conexão com o Xangô. Eles também são da justiça. É o Xangô famoso. Xangô, falei, Xangô tem mel, vai ter um monte aqui de Xangô que vocês vão ver, né? Então, só que com o Xangô, como é a sintonia? Qual é o ambiente dela? É como se Xangô fosse a montanha, tá? E Egunitá, ele é o fogo da terra. Sabe o fogo que tem no magma, no centro da terra? Aí a energia de Egunitá é a energia que sobe o fogo pela montanha e estoura, trazendo o vulcão. Então, a energia do vulcão, tá? Você vê que ela não é uma tempestade, mas também quando ela vem que acaba com tudo. Só que ela vem explosiva. É explosiva também. Só que é uma explosiva que vem de dentro. Ela não vem de fora, ela vem de dentro. Esse fogo que vem dos vulcões, ela é a mãe destruidora, tá? Ela traz essa destruição para limpeza. Ela purifica os excessos e os vícios, né? Sim. Essa irradiação da justiça, ela traz esses benefícios pra gente, de purificar os excessos e os vícios. Ela é um fogo consumidor. Ele consome o que tem que ser feito. Ele vai destruindo, ele vai consumindo. Diferente do fogo de limpeza, de expansão que tem a Yansan. Esse é um fogo que ele vai consumindo tudo que precisa consumir. É bem interessante que realmente trabalhar vícios, trabalhar questões internas que você precisa destruir internamente, é muito forte a energia de Egunitá, tá? Porque é essa limpeza, essa justiça interna. Então é uma sabedoria, né, que você traz de dentro para fora e que você modifica, mas você ainda está no olhar da justiça, tá? Por isso, essa força de Egunitá destruidora, né, a gente traz muito, e justiça, mas uma justiça suprema, né? É quase como uma justiça kármica ali. Ela destrói os demônios, ela é a guerreira dos demônios. Ali a gente traz muito para Atena, que é essa guerreira que olha a mais, né? Ela tem, porque a Egunitá, diferente da Yansan, a Yansan ela devasta, mas a Yansan é cabeça quente, entendeu? Egunitá não.
Egunitá, ela é destruidora, mas ela sabe o ponto. Ela para, e tanto é que ela vai num foco e ela sabe, mas ela atinge no momento certo, tá? A Egunitá, ela é muito mais centrada, ok? E Egunitá também traz algumas características que, quando a gente vai estudar o sincretismo com outras culturas, a gente traz muito forte ela com a imagem da destruidora Kali, né? Quando a gente trabalha do panteão hindu, tá? Então, a deusa Kali, a terceira esposa de Shiva, ela realmente tem um sincretismo muito forte com Egunitá, tá? Coroiná Egunitá. Egunitá também quando a gente vai fazer algumas relações, tem muita gente que faz uma relação com Hestia, tá? Por que isso? Porque Egunitá, além dessa questão da justiça, ela traz o fogo libertador interno. Ela também tem um secretismo com Santa Sara Kali. Por quê? Porque ela tem uma força do fogo cigano, porque ela une a todos, ela limpa e ela traz uma alegria, uma união com todos. Então, aquela fogueira cigana em que a família se une, tanto é que as filhas de Egunitá trabalham muito família, gostam muito de ficar com família. Essa energia do povo cigano se unindo com o fogo é uma energia que também tem essa sincronia. Então, vamos dizer assim, dá pra gente fazer um paralelo aí com Hestia. Só que a Hestia, ela vai ter a sua versão própria. A gente não vai falar hoje de Hestia, então não vou comentar aqui. De Hestia nós falaremos amanhã. Só que a Egunitá, por que a gente não quis colocar 100% para Hestia? Porque ela é muito mais ativa na limpeza e na justiça do que Hestia, que é muito mais delicada, vamos dizer assim, dentro do sua... Ela é muito mais contida, vamos dizer assim. Egunitá explode e Hestia não explode. Ela não é vulcão. Então, pensando na força vulcânica de Egunitá, a gente traz a sintonia com a Atena, tá? Aquela que vai na justiça, mas é na essência da justiça, tá? Lembrando, tá, que você pode ser, às vezes, filha de uma deusa e ter você pode ter uma deusa pessoal e ser filha de um outro orixá. Entenda a energia desse todo. Aqui é uma sugestão. Nós estamos abertas a sugestões, então quem gosta de orixá, quem conhece a fundo os orixás e quiser trazer suas sugestões, por favor, escrevam. Vai ser muito interessante nos comentários a gente conhecer e entender. E às vezes a gente tem um estudo dos orixás. Eu particularmente adoro a cultura dos orixás, adoro a energia dos orixás. A gente gosta muito, a gente trabalha muito com os orixás também. Mas a gente não é de nenhuma religião no sentido clássico da Umbanda, do Candomblé. Então, se alguém de vocês for e quiser colocar e opinar, a gente vai gostar realmente muito de saber um pouco mais de quem está ali na cultura, né? Está envolvido diretamente. Né? E quando a gente foi pesquisar também característica das filhas, né, de Egunitá, a gente viu que são confiantes, sinceras, justas, criativas. Criatividade, Atena também, pela sua estratégia, né? A questão do trabalho criativo também, ela é patrona dos artesãos, Atena, né? Então, também vi aí um local para encontrar esse sincretismo, né? As filhas de Egunitá também são preocupadas, né? As Atenas também são sempre muito atentas aos detalhes, né? Enfim, esperamos que vocês tenham gostado desse sincretismo, né? Se você quer saber como as deusas gregas te influenciam, a gente tem aqui no Tecendo Essência um teste que a gente desenvolveu e a gente disponibiliza ele gratuitamente. É só você pedir no Instagram, no perfil do Tecendo Essência no Instagram, tem um link. Clicando lá, você tem acesso ao formulário Teste Deusa Pessoal. Você clica lá, coloca seu nome, e-mail, telefone e a gente manda no seu e-mail o teste, tá? E para quem está no YouTube, todos os vídeos do YouTube
que a gente tem embaixo, assim, nos acompanhe nas redes sociais, e tem esse link também que leva a esse formulário teste Deusa Pessoal. Você pode solicitar o teste, receber no seu e-mail. São afirmações que você vai colocar uma pontuação para cada afirmação. Ao final você soma e você tem o resultado de como está a expressão das suas deusas. Com esse resultado, claro que aquela que tiver maior pontuação é a sua deusa pessoal, a sua deusa principal, né? Ou pelo menos ela está mais forte agora. Às vezes acontece dela não ser a sua deusa principal, essa que aparece com maior pontuação quando você faz o teste. Pela primeira vez. Só que aí você precisa fazer o teste novamente, estudar mais profundamente. E aí, se você quer esse estudo mais profundo, eu convido você a acompanhar a gente aqui no Tecendo Essência. Existem lives já onde a gente fala das deusas, né? Semana das Deusas, também tem a playlist Deusa Pessoal, são playlists, são 2 playlists que você encontra lá no YouTube. Mas a gente volta e meia a gente fala novamente a respeito das características das deusas, né? As características que esse arquétipo das deusas emprestam para nós mulheres. E com isso a gente consegue se conhecer, fazer um estudo a partir dos arquétipos para se conhecer, né? E com isso evoluir, melhorar, né? Então, faço o convite para você também, além de fazer o teste, continuar assistindo a gente. Se você gostou do sincretismo das deusas com as orixás, acompanhe a gente essa semana. Até sexta-feira a gente vai estar fazendo esse sincretismo. Conhece alguém que gosta das orixás? Chama para assistir. Conhece alguém que gosta das deusas? Chama, mas eu ia falar trabalho. Da semana passada, que nós falamos dos 7 raios. raios cósmicos, né? Falamos das mestras ascensionadas. Você pode compartilhar também ou assistir as lives da semana passada. Então, até amanhã, 20 horas, estaremos aqui. Tem um detalhe, o nosso presente da semana passada. Ah, sim. Sim, nós temos um presente, gente, semana passada. Nós também trouxemos um presente, a gente lançou no dia 8 de março, que foi no Dia da Mulher, e nós estamos distribuindo, né, para todas as mulheres que querem fazer um acompanhamento mais a fundo dentro do seu feminino, tá? Que é o Diário Pessoal Lunar, né? Aqui no Tecendo Essência, nós sempre falamos para as mulheres, vocês querem ir mais a fundo no seu feminino? Façam seu diário pessoal, busquem acompanhar os seus ciclos com os ciclos da lua, entendam os seus ciclos do corpo, entendam um pouquinho ali do seu mapa natal, façam acompanhamento com rodas de mulheres. Nós temos a Canda Sacerdotisa, que são a roda de mulheres que a gente faz aqui no Tecendo Essência, sempre toda a lua nova, tá? Então, se quiser, é só se inscrever, entra no link lá, sempre tem link da próxima lua nova, que a gente faz a roda de mulheres. E esse diário que nós fizemos, você pode receber ele gratuitamente, tá? É tipo um plannerzinho, sabe? É um PDF todo arrumadinho, falando sobre a importância dos ciclos, falando sobre como observar o seu mapa, tá, natal, como observar as luas. Já tem mapa das luas de 2021, tá? Para você entender as lunações, e o espaço também para você fazer essa observação. Como você está no dia, qual é a lunação. Ele está todo muito bem detalhado, gente. Assim, é um guia estudo. Para você fazer o seu diário pessoal. Sim. Que a gente sempre fala aqui, a gente acha que é fácil, né? A gente está acostumada. Simples, e às vezes as pessoas não entendem direito assim, mas como fazer, como começar? A gente deu ali desenhado certinho, um como, né? Um passo a passo. E claro, é sugestão, você pode incrementar, sempre colocar mais coisas, mas ali é um guia para você seguir, né? Como você pode fazer essas observações para você depois de um tempo olhar, né? E ter uma noção de como está a sua lua interna em relação à lua externa, por exemplo. Você vai entender tudo isso lá no guia. Conhecer seus ciclos. Então, solicite também. Lá nesse link que eu falei, onde você pede o teste Deusa Pessoal, dá para você pedir
esse diário pessoal lunar também. Tá bom? E é isso. Nos vemos então amanhã, 20 terça-feira, às horas. 20 horas. Exato. Gente, boa noite para todos.